Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos espirituais e carnais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como primeira transmissão nossa, irmãos, eu quero assim louvar a Deus por essa providência, por tudo que Ele tem nos dado, pelas coisas que Ele tem feito. E já que estamos na Semana Santa, eu quero convidar você a entrar na Semana das Semanas junto comigo. Entrar junto comigo nessa Semana das Semanas, fazendo com que a nossa Semana Santa seja realmente algo vivenciado e experimentado na essência. Nós aí no Domingo de Ramos, nós entramos dentro de Jerusalém com Jesus e durante a semana inteira nós temos atividades em nossas paróquias e talvez nenhuma delas tenha feito esse passo a passo, né? Então, nesse pouco tempo que nós temos, eu quero dar um passo a passo junto com você. Junto com você. Eu quero junto com você partilhar esta graça. Quero junto com você fazer com que eu e você adentremos dentro do mistério. O mistério daquilo que vai ser a nossa salvação. O mistério que vai acontecer na vida de Jesus e que tudo isso aconteceu para a nossa salvação. Porque nos amou tanto, Ele quis nos salvar dessa forma. Porque nos amou tanto e porque nos ama tanto, insiste em querer nos salvar. Porque nos amou tanto e porque nos ama tanto, Ele deseja ser salvação e ser salvador a todo instante. Por nos amar tanto, Ele quis passar por tudo isso. Por nos amar tanto, Ele fez questão de passar por tudo que passou. E se Ele pudesse, Ele faria tudo de novo. Então eu quero começar essa reflexão da Semana das Semanas junto com você. Te convido a pegar a tua Bíblia comigo em Isaías capítulo 52, versículo 13. Da Bíblia da Ave Maria. Eu vou estar com a tradução da Bíblia da Ave Maria. Você pode pegar comigo, por favor, Isaías capítulo 52, versículo 13. Você pode participar aí do chat. Na medida do possível, a gente vai participando com vocês, irmãos. Mas não garanto vocês de responder em tempo real, ok? Mas a gente vai se comunicando e vendo aí por aí. Então, Isaías capítulo 52, versículo 13, e eu quero aqui, antes de partirmos para a palavra, saudar os irmãos que estão nos assistindo, saudar os irmãos que estão no Facebook também. Eu estou na página do Facebook também, da mesma maneira, do mesmo jeito, na página do Facebook também está sendo transmitido ao vivo, Antônio Lúcio, Ministério de Pregação. E aqui, você que está aqui comigo, multiplique a graça para os irmãos que estão via a rede social e que querem participar dessa primeira transmissão ao vivo. Confesso a vocês que é um nervosismo tanto quanto se estivesse pregando num grupo de oração ou qualquer outro evento. O nervosismo é o mesmo. Então, desde ontem, pensando, irmãos, no que poderia fazer nessa primeira transmissão, que não é a providência de um notebook, eu estava pensando, mas o que fazer? E eu pensei na semana que nós estamos. Estamos numa semana que nós chamamos de Semana Santa. A igreja vai dar um nome ainda mais contundente a essa semana, a semana maior, a Semana das Semanas. Eu gosto particularmente de chamar a Semana das Semanas. E aqui, irmãos, no livro de Isaías, nós vamos aí começar do capítulo 52, versículo 13, e nós vamos adentrar no capítulo 53 comigo. Você vai perceber que tudo Isaías já havia visto. Então, nós entrando junto com Jesus, nós vamos perceber aí no decorrer da transmissão que nós vamos adentrar junto com Jesus no mistério e com certeza viver a partir de amanhã será o tríduo, né, o tríduo pascal. A partir de amanhã nós vamos viver esse tríduo de uma forma um pouco mais intensa, um pouco maior do que nós já vivemos até hoje. Pelo menos esse é o desejo desse miserável servo.
ok? Paz e fogo aos irmãos que estão via Facebook, paz e fogo aos irmãos que estão aqui via chat, como o Haroldo, a Simone, a Tati, né? Que Deus os abençoe. Enfim, vamos lá. A palavra diz: eis que meu servo prosperará, crescerá, ele se elevará, será exaltado. Assim como à sua vista muitos ficaram embaraçados. Tão desfigurado estava que havia perdido a aparência humana. Assim o admirarão muitos povos. Os reis permanecerão mudos diante dele, porque verão o que nunca lhes tinha sido contado e observarão um prodígio inaudito. Quem poderia acreditar nisso que ouvimos? Já estou no capítulo 53. A quem foi revelado o braço do Senhor? Cresceu diante dele como um pobre rebento, enraizado numa terra árida. Não tinha graça nem beleza para atrair nossos olhares e seu aspecto não podia seduzir-nos. Era desprezado, era a escória da humanidade, homem das dores, experimentado nos sofrimentos, como aqueles diante dos quais se cobre o rosto, era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. Em verdade, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos, e nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele, fomos curados, graças às suas chagas. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, seguíamos cada qual o nosso caminho. O Senhor fazia recair sobre ele o castigo das faltas de todos nós. Foi maltratado e resignou-se, não abriu a boca, como um cordeiro que se conduz ao matadouro, e uma ovelha muda nas mãos do tosqueador. Ele não abriu a boca. Por um iníquo julgamento foi arrebatado. Quem pensou em defender sua causa, quando foi suprimido da terra dos vivos, morto pelo pecado de meu povo? Foi-lhe dada sepultura ao lado de facínoras, e ao morrer achava-se entre malfeitores, se bem que não haja cometido injustiça alguma, e em sua boca nenhuma tenha havido mentira, em sua boca nunca tenha havido mentira. Mas aprove ao Senhor esmagá-lo pelo sofrimento. Se ele oferecer sua vida em sacrifício expiatório, terá uma posteridade duradoura, a nossa. Prolongará seus dias, e a vontade do Senhor será por ele realizada. Após suportar em sua pessoa os tormentos, ele se alegrará de conhecê-lo até o enlevo. O justo, o meu servo, justificará muitos homens e tomará sobre si as suas iniquidades. Eis, porque lhe darei parte com os grandes, e ele dividirá a presa com os poderosos, porque ele próprio deu sua vida, e deixou-se colocar entre os criminosos, tomando sobre si os pecados de muitos homens, e intercedendo pelos culpados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Se possível, como eu, dê um beijo na sua Bíblia, porque eu não me recordo do santo, né? Eu ainda preciso realmente relembrar quem foi o santo que diz: quem beija a Escritura, beija a face do próprio Cristo. Eu penso ser São Jerônimo, mas eu vou ter essa certeza aí futuramente e coloco aqui nos comentários sobre quem é o santo que falou isso. Mas enfim, irmãos, veja, nós entramos com Jesus, então, dentro de Jerusalém. Ali nós sabemos tudo o que vai acontecer, porque todo ano quem vive a catolicidade, quem vive a Semana Santa, né, sabe da semana que nós estamos vivendo, a importância dessa semana, e com certeza, se for uma pessoa que vive uma espiritualidade mais intensa, entrou com Jesus e sabe tudo que vai acontecer, mas sabe que cada momento ele tem a sua particularidade. No domingo, por exemplo, nós entramos junto com Jesus dentro de Jerusalém. Houveram aqueles ramos, colocados os ramos, Jesus entra dentro do burrinho, né? E com certeza ali nós vivemos aquela experiência do Domingo de Ramos. Nesse momento, com o confinamento, você deve ter colocado o seu ramo na porta da entrada da sua casa, ou então, ou melhor, junto com o crucifixo, né? Deixar o crucifixo lá junto do raminho, porque nós cremos nisso, nós cremos nos sinais. Mas, enfim, na segunda-feira passa-se então a semana.
Nós sabemos que há alguns acréscimos, mas nós não vivemos ali junto com Jesus ali, alguém que dá uma pista maior do que viveu Jesus ali nesses dias foi João, dentro do seu evangelho, com uma riqueza de detalhes muito grande. João se revela ali um belo do escritor, porque ele sabe detalhar as coisas, ele é muito observador, era o mais novo, então ele observava tudo. Então veja, o que a gente tem assim de maiores informações, né, e acrescendo alguns detalhes de Mateus, de Marcos e de Lucas. Lucas não estava presente. Marcos provavelmente era muito novinho, né? Então eles dão detalhes conforme eles viram a entrada de Jesus em Jerusalém. Irmãos, foi algo assim terrível para nós. Perceber que tudo aquilo que nós sabemos daquilo que foi, que passa nos filmes, as coisas que nós percebemos que, por exemplo, Mel Gibson, a visão de Mel Gibson, a visão do autor do filme, né? Ele tem uma visão, Franco Zeffirelli, com aquele maravilhoso filme Jesus de Nazaré, também teve uma visão, mas irmãos, eu como alguém que pelo menos procurou entender um pouco mais a dinâmica do sofrimento de Jesus. Se alguém teve essa graça junto comigo, sabe do que eu estou falando. O que nós vimos nos filmes, apesar de mexer conosco, aquilo que nós vemos nas imagens, apesar de mexer conosco, não é sequer um mínimo, uma lasca de unha do que realmente foi. Lembrando que Jesus era totalmente homem e totalmente Deus. Ele era 100% homem, 100% Deus. Ele carregava dentro dele as duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Não se excluiu, ele foi 100% homem, 100% Deus. Irmãos, veja, eu vou partir ali da Quinta-feira Santa. Porque com certeza você fez a sua festa com o seu ramo, mesmo que dentro da sua casa. Você teve o seu momento de domingo de ramos. Você comungou, você viu o relato da paixão. Irmãos, quando chega na Quinta-feira Santa, que nós vamos viver amanhã, que amanhã começa o Tríduo Pascal. Amanhã, irmãos, quando nós estivermos participando, você de sua casa, eu de minha casa, participando da Santa Missa ali, a missa que nós chamamos do lava-pés, nós ali vamos começar a adentrar no mistério da paixão de nosso Senhor. E veja, irmãos, São João, ele relembra a Santa Ceia a partir do capítulo 13 do seu Evangelho, vai até o capítulo 17, quando ele faz o discurso de despedida. No capítulo 18, Jesus é preso. E aí no capítulo 19 tem toda a dinâmica da crucifixão. Irmãos, chegando à Quinta-feira Santa, vamos entrar ali dentro da Quinta-feira Santa que amanhã nós estaremos vivendo. Nós vamos participar da Santa Missa, irmãos, e você vai perceber na dinâmica litúrgica que Jesus vai ser tirado do sacrário, a missa não tem uma bênção final. Por quê? Porque a bênção final vai ser lá no sábado de aleluia, na liturgia, na mãe de todas as missas, na missa de todas as, a mãe de todas as missas, que será o sábado santo. Pois bem, Jesus é retirado do sacrário. Irmãos, a partir daí, Jesus ele sai de cena. Vamos lá junto do Evangelho. Quando Jesus faz a Santa Ceia com os apóstolos, ele já dá a dica para Judas, né? Nós vimos isso no domingo. O que você tem que fazer, você faz rápido. Então Judas pega as 30, vai até os sumos sacerdotes da época, lá, os fariseus, e pega as 30 moedas. A partir daquelas 30 moedas, então ele volta ali ao Getsemane. Ele volta lá porque ele sabia que Jesus ia para lá. E vai dizer o Evangelho de São Lucas, se não me engano, como era de costume. Então era costume, tanto dos apóstolos como de Jesus, de ir para aquele lugar, para o Monte das Oliveiras. Ali no Monte das Oliveiras, ele ficou, os apóstolos, oito apóstolos ficaram num lugar, num primeiro plano. 3 apóstolos foram junto com ele, que foi Pedro, Tiago e João, que são os mais íntimos, são aqueles que são mais próximos de Jesus, entre os 12. Então Jesus deixa os 3 num segundo plano e ele vai para um terceiro plano. Né? A tradição conta em cima de uma pedra, ali no Getsemane, no lugar onde ele
começa então a viver o seu momento de agonia. São Lucas vai dizer que a angústia suprema, lá em Lucas capítulo 22, vai contar São Lucas que a angústia suprema, e eu gosto muito do relato de São Lucas porque ele é médico. Então ele vai ver as coisas segundo a ótica de um médico. Ele não vai ver porque ele não é um apóstolo, ele não estava lá, mas o relato que deram para ele, ele embasou como médico, ele começou a pensar como médico, ele começou a enxergar como médico, a partir daí saiu a escrita do evangelho dele. Enfim, quando Jesus, irmãos, ele vai até a pedra para orar, irmãos, ele está numa angústia suprema. A angústia de Jesus não é aquele aperto no coração que nós sentimos. A angústia de Jesus era uma dor no peito, irmãos, mas era uma dor de morte. Era uma angústia, estou com uma tristeza de morte, vai dizer o próprio Senhor, se não me engano, também no Evangelho de São Lucas. Ele vai dizer que ele está com uma angústia de morte, irmãos. Uma agonia, uma tristeza a ponto de morrer. Irmãos, você não tem noção do que é isso. Qualquer apertinho no nosso coração, todo cheio de coisa, com medo, com milindre. Irmãos, Jesus estava numa angústia mortal. Era uma angústia mortal. O que ele estava sentindo dentro dele já era a angústia da salvação, já era a angústia da salvadora que ele estava sentindo ali. Ele sabia que a dor que ele ia sentir, ele já estava começando a experimentar uma dor interior. Ele começou a experimentar algo interior, uma angústia interior, um aperto no peito, como se o mundo começasse então a cair nas costas dele. Ele iria salvar a humanidade. Irmãos, a partir dali, quando ele sai, que ele vai no Getsemane, acontece um fenômeno que a medicina vai chamar de hematidrose, que é quando se rompem os capilares, que são as raízes dos nossos pelinhos, né, embaixo aí, que algum médico que esteja aí, que veja posteriormente, me ajude, né, porque eu não sou médico. Eu apenas li um livro chamado A Paixão Segundo o Cirurgião, de Pierre Barbet, que ele vai estudar baseado naquilo que ele viu e estudou do Santo Sudário de Turim. Então ele vai tirar todas as conclusões segundo um cirurgião. É um livro difícil de se achar, mas se você achar e tiver a possibilidade, compre. Esse foi o livro que mais mexeu comigo. Todos os livros que eu já li mexeram comigo, mas este de forma particular mexeu comigo. A Paixão Segundo o Cirurgião. Ele vai dizer que os capilares, que são as raízes dos peninhos, ou então aquilo que está abaixo dos poros, da base subcutânea, abaixo da pele, portanto, ele se rompe. Esse limite aí, onde só sai suor pelos nossos poros, ele se rompe diante de tanta angústia que Jesus está sentindo. E ele vai relatar, o próprio Pierre Barbet, ele vai dizer que nos campos de concentração lá de Hitler, né, nos campos ali de Auschwitz, quando ele estava para torturar os judeus, então ali acontecia esse mesmo fenômeno. As pessoas começavam a ter gotículas de sangue saindo sobre a pele. Esse é o estado de hematidrose. O estado de hematidrose é como se invertesse, a carne viesse para a pele e a pele para a carne. Há uma sensibilidade muito maior. Então Jesus, quando entra nesse estado de hematidrose, irmãos, veja, a última refeição dele foi na quinta-feira à noite. Ele sai depois da refeição, por volta de umas 8, 9 horas da noite, ele vai, ou melhor, umas 6, 7 horas da manhã, né? E ele sai dali do cenáculo, da sala de refeição onde eles estavam celebrando a Páscoa. Ele sai e vai ficar 3 horas, segundo São Mateus, segundo o Evangelho de São Mateus, capítulo 26, ele vai passar 3 horas neste estado de agonia. São Lucas vai dizer que na medida em que ele ia orando, então ele começava a suar um suor como se fosse sangue, um suor sanguinolento. Em algumas traduções vai trazer esse tipo de expressão, um suor sanguinolento. Irmãos, então começa se rompe ali, na medida em que rompe os capilares, então vai saindo sangue junto com o suor. Tamanha a agonia de Jesus. Irmãos, eu não consigo imaginar, irmãos, imaginar isso, mas me aperta por dentro quando eu penso nessas coisas. Veja, Jesus estava sangrando, irmãos, de dentro para fora, pelos poros, ele estava suando sangue.
Tem noção disso? E a pele de Jesus, então, fica extremamente sensível. Vai dizer a medicina que esse estado de hematidrose, ele vai trazer para a pele uma sensibilidade triplicada. Como se fosse a própria carne sobre a pele. Ou seja, se eu estiver fazendo isso aqui, ó, eu estou colocando o meu polegar sobre a palma da minha mão e o indicador aqui atrás da minha mão. Eu estou fazendo uma leve pressão aqui sobre ele. É como se fosse um prego atravessando nesse estado de hematidrose. É como se fosse um prego atravessando, tamanha sensibilidade que a pele alcança. E esse estado vai durar entre 24 e 36 horas, dependendo do organismo e a resistência da pessoa. Lembre-se disso. Jesus, então, ele no meio da sua, quando ele termina a oração, então Judas chega com um pelotão de soldados. Irmãos, quando ele chega com um pelotão de soldados, os soldados, eles chegam, eles não sabem quem é Jesus. Alguns deles já viram, outros não, né? Contanto que Jesus toma a frente, ele toma a iniciativa, como ele sempre faz, aliás, e ele vai dizer assim: a quem procurais? E os soldados vão dizer: a Jesus o Nazareno. E Jesus se apresenta: sou eu. O Evangelho de São João que vai dizer isso. E todos caem. Os soldados despencam. Tamanho poder de nosso Senhor. A presença de Deus ali. Os soldados despencam no chão. Né? Nós poderíamos hoje até, algumas pessoas comentam que aí está uma pista sobre o repouso no Espírito. Eu não vou entrar no mérito da questão. Não é esse o intuito dessa transmissão. Enfim, Jesus então, ele se apresenta, eles caem, mas depois eles se levantam. Judas, ele toma a iniciativa e vai dar um beijo no rosto do Senhor, dizendo, né, a dinâmica funciona mais ou menos assim: ó, aquele que eu beijar é Jesus, tá bom? Em troca de 30 moedas de prata, irmãos. Quando Judas dá o beijo em Jesus, Jesus, ele se volta para Judas e diz assim: Judas, é com beijo que você trai o Filho do Homem? Irmãos, a dor da traição é terrível. Quem já foi traído sabe disso, quer por um amigo, quer por no meio de um relacionamento. Independente da circunstância, uma traição dói. A dor de uma traição é uma dor latente que é por dentro e não dá para mensurar, porque cada um tem um jeito de assimilar a pancada da dor. Mas, irmãos, veja, assim que Judas dá o beijo, a dinâmica é: os soldados vão até Jesus, pegam Jesus, colocam correntes em Jesus como se fosse um ladrão comum de alta periculosidade. É colocado então como se fosse aqueles, eu não me recordo do nome, né? Se alguém puder depois me ajudar, mas colocam-se então correntes nos braços de Jesus, correntes de ferro em Jesus, pesadas nos braços e nos pés. Mas, irmãos, vejam, eram soldados. Me perdoe não ser uma pessoa formada em medicina, né? E graças a Deus me permitiu apenas estudar aquilo que os médicos, aquilo que Pierre Barbet falou lá no livro dele e algumas outras fontes que, graças a Deus me deu a oportunidade de estudá-las. Mas veja, irmãos, soldado romano, pagão, não conhecia Jesus, são obrigados a sair no meio da noite para prender um homem que era considerado um traidor de Roma, que era considerado alguém que era bagunceiro, um baderneiro. Era assim que eles consideravam Jesus. Eles saem da casa, os soldados saem da casa. Você acha que eles vão pegar Jesus com delicadeza? Me responde o negócio, me responde isso. Não é com delicadeza. Eles vão pegar Jesus debaixo dos braços aqui, vão acorrentar e vão pegar com violência. Eles são soldados. Eles não são massagistas, eles são soldados. Eles pegam Jesus e vão levar até a casa de Caifás, né, para ser ali julgado. E nesse meio tempo, Pedro então tira a orelha dos soldados e João vai dizer que o soldado se chamava Malco, né? E aí Jesus vai e repõe a orelha. Olha o último milagre de Jesus aí, antes de passar pela crucifixão, coloca a orelha de Malco no mesmo lugar e depois ele vai para a casa de Caifás. Irmãos, todos os apóstolos fogem, exceção de João. João, ele vai atrás de Jesus.
ele vai atrás do pelotão de soldados. Contanto que ele conhece, ele vai dizer no evangelho, algumas vezes ele vai deixar bem claro lá que ele conhecia, né, algumas pessoas do Sinédrio, o caso de Nicodemos, né? Quem foi o intermediário para ir conversar com Jesus? João, porque é o único que relata o diálogo com Nicodemos. Então, João começa a acompanhar de longe. São Pedro chega depois. São Pedro ele chega depois de João. Onde que será que Pedro foi, nós não sabemos. Nós sabemos que durante a quinta-feira santa, irmãos, por isso que nós passamos em vigília. Nós passamos junto com Jesus ali no ali no quintal de Caifás. Nós passamos diante de Jesus sacramentado para guardarmos o corpo do Senhor. Mas Jesus, nesse momento, é importante quando você estiver na sua vigília paroquial, ou se caso isso for possível, é claro, nesse tempo aqui, provavelmente todo mundo vai passar em casa. Mas caso alguém que esteja me acompanhando, ou vai ver esse vídeo depois, e você estiver adorando Jesus da quinta para sexta-feira santa, pense que ali, naquele momento que você está adorando, no meio da madrugada, Jesus está apanhando violentamente. Porque ele vai diante de Caifás, irmãos, e o diálogo dele com Caifás, irmãos, é algo revoltante. Porque todas as perguntas feitas por Caifás são perguntas tendenciosas. São todas perguntas tendenciosas que procuram colocar Jesus numa situação difícil. E veja, irmãos, Jesus ele se cala. A resposta de Jesus é o silêncio. E isso irrita. O silêncio de alguém que está na verdade irrita quem está na mentira, ou quem está no meio de uma inveja. E foi o que aconteceu com o pessoal do Sinédrio, que aconteceu com esse povo aí de Caifás aí, com esses fariseus aí. Contanto que lá para frente, mais para frente, se não me engano no Evangelho de São João vai dizer que Pilatos sabia que era por inveja que estavam entregando Jesus. Irmãos do céu, Jesus ele fica calado e ele é questionado. Você é o rei dos judeus? Você falou nas nossas sinagogas aí, você andou falando por aí, né? Isso aqui sou eu da minha forma que eu estou colocando, ok? No evangelho está bem diferente, com as palavras bem reduzidas. Você falou aí que é o rei dos judeus, você é o rei dos judeus? Você é o filho de Deus? Irmão, Jesus ele dá uma resposta, ele como sempre foi de praxe de Jesus, ele faz os fariseus pensarem. Eu falei abertamente nas sinagogas. Muitos dos que me ouviram estão aqui. E veja, irmãos, era calada da noite. Era calada da noite. Era por volta de umas 10, 11 horas da noite, aí chutando baixo. Porque se foram 3 horas ali, ele passou depois da ceia, ele foi 8, 9 horas, 8, 9, 10, 11, 9, 10, 11, 12, meia-noite. Lá no meio da calada da noite, que não era comum, não. E aquilo não era justo. E quando Jesus ele fala, ó, todos me ouviram, alguns que estavam lá me ouviram. Pergunte a eles. Irmãos, um dos soldados se vira e dá um tabefe em Jesus. Irmãos, e pensa, soldado romano não é fraquinho. Ele é soldado, ele é pronto para bater, ele é pronto para guerra. Você acha que aquele tabefe, do jeito que estava, pensa comigo, no meio da noite, ele deveria estar ou de guarda, se fosse alguém escalado para plantão, essas coisas todas aí para ficar de sentinela, mas se não era, se ele tinha que estar em casa. Mas não, ele foi atender o apelo de Caifás para vir prender um tal de Jesus, que era considerado um baderneiro. E aí, rapaz, subiu o sangue desse soldado e ele desfere. Irmãos, nós sabemos que um tapa bem dado na veia, no meio do rosto, no meio da orelha, chega a dar vertigem. Chega a dar ânsia de vômito, dependendo da intensidade do tapa. De um soldado, irmãos. Imagina o tamanho do braço desse trem, desse bendito. Jesus, ele toma o tabefe, a carne de Jesus estava sensível, não se esqueça disso. Se for um tapa, é como se fosse um tiro atravessando. Pois bem, Jesus ele olha para aquele soldado e diz, se falei mal, mostra-me onde. Mas se não falei, por que me bates? Irmãos, é uma pergunta para quebrar a perna.
Jesus, enquanto nós estamos adorando nessa quinta-feira santa, ele toma um tapa no rosto numa condenação injusta, num julgamento injusto. Ele toma um tapa de fazer Jesus virar do avesso. A carne de Jesus está extremamente sensível. A roupa toda suja de sangue, porque ele suou sangue junto com o suor, veio sangue junto. A carne hipersensível, estado de hematidrose. Pois bem, aí tem toda aquela cena de Caifás rasgando a roupa, né, como era de praxe dos fariseus, rasgou a roupa, rasgou as vestes. E dentre eles lá, mas a gente não pode matar alguém, a gente tem que levar para alguém, vamos levar para Pilatos. Aí ele julga e vamos levar ele para morrer lá na mão de Pilatos, para a gente não ter culpa nesse cartório todo aí. Irmãos, eles combinam em ir até Pilatos. Então naquela noite inteira Jesus ele é preso lá no quintal de Caifás e apanha uma noite inteira. Você vai ficar de vigílias ou na sua paróquia, se caso for permitido isso? Eu acredito que não, né? Mas dentro da nossa casa, se você for ficar em vigília na sua casa, pensa bem, Jesus vai estar apanhando uma noite inteira. Santa Margarida Maria Alacoque vai dizer assim, nas dores secretas de Jesus, que foi dado em revelação particular para ela, vai dizer que excremento de animal foi jogado em Jesus, que ele apanhou a noite inteira, irmão, ferro quente. Isso segundo Santa Margarida Maria Alacoque. Um espinho de sicômoro, vai dizer Santa Margarida Maria, que um espinho de sicômoro atravessou a língua de Jesus. Irmãos, a língua que só falou do reino do céu, a língua que só falou do amor de Deus pela humanidade, a língua que quando teve que falar a verdade, rasgou a verdade na frente de quem merecia ouvir a verdade. A língua de um Deus que se fez homem sem deixar de ser Deus foi atravessada por um espinho de sicômoro. Como aceitar isso e não ter o coração dobrado? Como não ter o coração completamente torcido diante de uma injustiça dessa, irmãos? Ah, mas ele era Deus, mas era homem. Ele foi homem, ele era homem, desde o último fio de cabelo até a planta dos pés. Jesus era totalmente homem, exceto o pecado. Ele é homem, homem feito Deus sem deixar de ser Deus. Você tem noção disso, irmãos? O fato é que quando dá de manhãzinha, madrugadinha, levam Jesus para Pilatos. Pilatos estava ali em Jerusalém, era a festa da Páscoa, ele tinha que manter a ordem. E veja, irmãos, quando Jesus é levado a primeira vez para Pilatos, Pilatos faz uma série de questionamentos para Jesus. E é interessante nós pegarmos todo o diálogo de Jesus com Pilatos, porque algumas coisas são reveladoras ali. E veja, irmãos, ninguém foi delicado com Jesus. Vamos falar o português claro? Ninguém foi delicado com Jesus. Jesus não passaram a mão na cabeça de Jesus. Não, Jesus foi levado através de correntes lá para Pilatos, diante de Pilatos, apanhou a noite inteira, estava desfigurado. Santa Rita de Castro vai dizer que só no rosto, numa das suas alocuções interiores, Jesus só no rosto levou mais de 1000 socos, irmãos. De gente revoltada com a situação, ou talvez até revoltado com ele, de soldados que eram contra aquilo que Jesus pregava. Pensa aí, a Bíblia deixa a pista para você pensar. Isaías viu tudo isso, irmãos. Esse capítulo 52, 13 e 15 e Isaías 53 por completo, traz aí o que Isaías viu. Isaías viu Jesus passando por isso. Quando ele diz não tinha mais aparência humana, é porque, irmãos, ao final da sexta-feira, Jesus já estava completamente cheio de hematoma, irmão. Pensa. Pensa aí. Ah, eu não gosto de pensar nisso porque é muito fatalismo. Não é fatalismo, não. É uma verdade de um Deus, o que um Deus passou por mim e por você, para a nossa salvação, por nos amar tanto. Ah, irmãos, quando Jesus ele chega diante de Pilatos, Pilatos vai questionando, né? Alguns trechos do diálogo dele, mas o que me chama mais a atenção é quando chega no auge da indignação de Pilatos, ele fala assim: ei, escuta.
o povo tá te falando aí que você... Olha o que você fez, você não vai se defender? Fala alguma coisa, porque eu tenho o poder de não deixar você passar por isso. Jesus, ele simplesmente olha para Pilatos, numa das poucas vezes que fala, e fala assim... Se o meu reino fosse, num primeiro momento, Jesus fala, se o meu reino fosse desse mundo, os meus súditos estariam todos aqui para me defender. Pilatos percebe, então tu és rei. Jesus, tu o dizes. Tu o dizes. Você está dizendo. Irmãos, Pilatos fala assim, claro que antes disso Jesus fala assim, você está falando isso por sua causa ou porque alguém te disse? E Pilatos vai na lata, você está falando, por acaso sou eu judeu? Você não sabe que eu tenho o poder de tirar você daí? Você não sabe que eu tenho o poder de libertar você, tirar você dessa lambança toda aí que estão fazendo? Porque eu sei que é por inveja, não está isso na Bíblia, mas Pilatos deve ter pensado, irmão, no mínimo. Pilatos não era bobo, não. Meu Deus do céu, eu penso nessas coisas, irmãos, eu começo a me enlouquecer por dentro, eu começo a me ferver por dentro, porque, irmãos, Jesus, ele simplesmente se revela para Pilatos. Ele diz assim, eu vim para este mundo para dar testemunho da verdade. Aqueles que crerem na verdade são os meus súditos, estão comigo. Aqueles que não crerem na verdade não estão comigo. E Pilatos chega para Jesus e fala, mas o que é a verdade? Irmãos, Jesus, ele se cala, como se diz assim, está na sua frente. Ele não tinha dito em João 14, capítulo 6, lá na Santa Ceia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele tinha se revelado a Pilatos, irmãos. Jesus estava na frente de Pilatos para que Pilatos se convertesse. Pilatos teve a chance de experimentar o olhar de Jesus diante dele. Dá para pensar num trem desse? Depois disso, Pilatos diz que, eu tenho poder para tirar você daqui, para parar com isso tudo, para parar com essa palhaçada. Eu tenho poder. E Jesus diz assim, irmãos, e eu acho isso fantástico. Isso serve para os desobedientes de plantão. Se o seu poder, Pilatos, não te fosse dado por Deus, pelo céu, você, Pilatos, não teria poder nenhum sobre mim. Jesus se dobra por obediência a um pagão. Que tal, desobediente? Que tal? Multiplica aí, compartilha o link aí. Que tal essa? Você não teria autoridade nenhuma sobre mim se não te fosse dada pelo céu. Logo depois disso, Pilatos, ele tem a visita da mulher dele, da esposa, falando, eu sonhei com esse homem aí, não se envolve com esse homem aí não, não se envolve com ele, não se meta com ele não. Pilatos, então, ele procura dar um jeitinho. Irmãos, conta a regra romana de suplício, vai contar assim, que aquele que é flagelado não é crucificado, e aquele que é crucificado não é flagelado. Por quê? Porque a crucifixão era para traidor, e a flagelação era para baderneiro, era para pessoa que causava desordem. Então o que Pilatos pensou? Eu vou mandar flagelar ele para que ele não precise passar pela cruz, porque depois eu liberto, tá tudo certo. Irmãos, o fato é que Pilatos falou, vai flagelar ele. O flagelo era 39 chicotadas, 40 chicotadas menos uma, ou seja, 39. Só que o problema não são as 39 chicotadas, o problema é o instrumento. O instrumento, o flagrum, eram 3 tirinhas de couro de aproximadamente 1 metro, 1,5 metro no máximo, né? Ou 75 centímetros, né? Dependendo do regimento militar romano. E na ponta de cada tirinha de couro curtido, eram 3 tiras de couro curtido, e na ponta dessas 3 tiras de couro curtido, havia ali um trapézio de chumbo, com 2 bolinhas, né? Um trapézio, portanto, de chumbo, ou então
2 garrinhas, osso de joelho de carneiro, como se fossem garrinhas em forma de garra. Então não era aquelas garrinhas de metal, não era aquelas garrinhas de metal, era aquele chumbo, peso, aqueles, eram trapézios, eram 2 bolinhas de chumbo com uma haste ali de chumbo também. Não me pergunto como é que eles fizeram aquilo, mas romano, né? Então eles amarravam na ponta do couro curtido e lascavam, portanto eram 3 tiras, né? Então quem já apanhou de couro curtido sabe do que eu tô falando. E couro curtido, quando bate na pele humana, a primeira marca dá o hematoma. A partir da segunda começa a romper a pele. Se ela bate no mesmo lugar, ela passa a romper a pele. Irmãos, pensa, eram 2 soldados, um de cada lado. A flagelação de Jesus, irmãos, ela mexe comigo. Todo o evento da paixão mexe comigo, mas a flagelação, ela machuca demais. Porque Jesus, ele é preso numa haste de 2 metros aproximadamente, com os braços exatamente assim. O pulmão está na trave, no poste, porque para as bolinhas não pegarem no pulmão, para não correr o risco de morrer durante a flagelação. Romano sabia pensar muito bem. Então aí você vai começar a perceber a diferença de alguns filmes aí, entende? Tudo isso foi baseado no livro de Pierre Barbet, irmãos. Eu repito, Pierre Barbet, A Paixão Segundo o Cirurgião, ok? E baseado no estudo do Santo Sudário de Turim. Irmãos, quando dá a primeira em Jesus, vai dando a primeira, um de um lado e outro de outro. Pelo o Santo Sudário de Turim, imagina-se que um soldado tinha por volta de 1,90 de altura e o outro era um pouco mais baixo, com 1,70, 1,75 de altura. Pela dinâmica e estudo de Pierre Barbet, ok? Estou aí deixando bem claro que a fonte que eu vi é o Paixão Segundo o Cirurgião de Pierre Barbet. Irmãos, quando um bate e o outro bate, eles não batem no mesmo lugar, porque tá um de um lado e outro do outro. Um bateu embaixo, um vai em cima. Bateu em cima, o outro vai embaixo. Irmãos, depois que começa a partir a pele, à medida que as bolinhas de chumbo ou osso de carneiro, ele faz pressão e entra dentro. Num primeiro momento machuca, mas depois quando bate no lugar aberto, entra. E na medida em que é puxado, arranca pedaço de carne junto. Então o filme do Mel Gibson se aproxima muito disso, né? Apesar que o instrumento, o flagrum, ele alia muito a visão do autor do filme, né? Do criador do filme. Não é daquele jeito, porque senão Jesus morreria, né? Diante da circunstância. Além de tudo, não foi dado 39 somente no filme, foi dado mais, porque eles recomeçam a recontagem, recomeçam a contagem depois de um certo momento, né, que eles se revoltam, os 2 soldados que estão flagelando Jesus se revoltam, eles pegam outro flagelo e recomeça a contagem, porque aquele que estava regendo a flagelação no filme, estou falando do filme, ele se distrai ali conversando com alguém, só depois que ele vai se dar conta que está passando das 39. Pois bem, então na medida em que o osso ou então a bolinha de chumbo entra, aquilo vai arrancando pedaço de carne junto, irmãos. Irmãos, com certeza Jesus teve aí espasmos. Com certeza Jesus quase desmaiou de dor ali. Porque como é que estava a pele de Jesus? Extremamente sensível. A primeira pancada, irmãos, parecia uma faca cortando Jesus de fora a fora. A primeira pancada era como se uma faca adentrasse na pele de Jesus a sangue frio. Pensa nisso. Você é católico que nunca parou para pensar nisso, pensa nisso. E a cada uma, irmãos, eram 2, 3 pedaços, não, 6 pedaços de carne, né? Eram 2 garrinhas e 2 garrinhas por ponta, ou 2 trapézios por 2 bolinhas por ponta. Eram 6 pedaços de carne a cada puxada, irmãos. Era um corte. Santa Brígida vai dizer que Jesus tinha 5.480 feridas, segundo os relatos, as revelações de Santa Brígida, que era uma mística, que ela tinha várias revelações de Jesus. É maravilhosa a história dela. Ela, segundo as revelações de Jesus a ela, foram 5.480 feridas, 5.480 pancadas.
Irmãos, 5.480 pancadas num homem que se fez Deus sem deixar de ser Deus. A cada vez que eu vejo essa parte no filme do Mel Gibson, irmãos, é como se fosse nas minhas costas, é como se me cortasse de fora a fora. Eu me sinto incomodado naquilo, e vai contar, os evangelhos sinóticos vão dizer que até os cavalos se incomodavam com a pancada. Irmãos, os cavalos não estavam ali perto, eles estavam a uma certa distância. Se os cavalos se incomodavam as pancadas de Jesus, você imagina a força que estava sendo diferida, as pancadas nas costas de Jesus. Irmãos, isso vai ser na sexta-feira santa. Isso vai ser na sexta-feira logo cedo. Aqueles soldados não satisfeitos com a maldade que eles estavam fazendo com Jesus, Jesus estava nu, né, no flagelo, no ato da flagelação, Jesus estava nu. Não estava sem roupa nenhuma. Então eles pegam um pano branco, um pano púrpura, que é um pano pesado, é um pano com alto poder de absorção, colocam em cima de Jesus. Ô, gente, alguém aqui, já, em nome de Jesus, você que está me assistindo, você sabe que se colocar um pano com poder de absorção, uma toalha, por exemplo, você vai saber que ali vai absorvendo aquele sangue que está naquela pele machucada, ela vai grudar. E a púrpura era um pano com alto poder de absorção, irmãos. Pesado, mas que tinha um poder de absorção muito grande. Então, automaticamente, ao colocar-se ali nas costas de Jesus, toda aberta, grudou. Não bastasse grudar, não bastasse ali a dor, né, do peso do pano, porque a pele de Jesus continuava sensível, irmãos, apenas potencializou a sensibilidade da pele com as machucaduras das costas. Você imagina que aquilo grudou, e não bastando isso, os soldados eles tecem uma coroa de espinhos, não é uma tiara como muitos crucifixos nos apresentam, é como se fosse um gorro com espinho de sicômoro. O espinho de sicômoro, ele tem mais ou menos essa dimensão de uns 10 centímetros mais ou menos. E é duro. É um espinho duro. E o Pierre Barbet diz que esse sicômoro, esse espinho, ele é venenoso. Que ele paralisa por alguns momentos os nervos, ele paralisa o sistema nervoso. Pensa no negócio, eles montam contanto que eles não podem pegar, então eles vão colocar ali a gente faz assim no frio, não é? Então os soldados colocavam as suas capas de soldado ali naquela mão para tecer num gorro, para tecer aquela coroa de espinhos na cabeça inteira. E o Santo Sudário de Turim mostra isso, que era a cabeça inteira de Jesus que tinha furo, que estava sangrando pelas gotinhas de sangue que tem lá, pela marca de sangue que tem. Irmãos, a cabeça tem muito sangue. Então, quando colocam, São Marcos é um dos únicos é o único que vai relatar isso, que os romanos quando colocam, os soldados quando colocam o gorro de espinhos em Jesus, irmãos, o homem tá cheio de ferida. Mas coloca na cabeça onde tem mais sangue. Então, com certeza, na medida em que apoiou a coroa ali na cabeça de Jesus, sangrou. Mas só que como é que os soldados iam fixar aquela coroa? Porque eles precisavam fixar. Então, isso, no Evangelho de São Marcos vai dizer que um dos soldados com um caniço bate na cabeça de Jesus para que a coroa entre. Para que a coroa entre ainda mais, irmãos, na cabeça de Jesus. Pierre Barbet vai dizer que no Santo Sudário de Turim há uma parte aqui no rosto de Jesus que está mais inchada. Que existe ali um hematoma, como se fosse uma pancada. E no livro mesmo ele faz assim uma dedução. É uma dedução que pode ter sido o caniço que bateu no rosto de Jesus. Irmãos, os soldados não eram gentis. Essa é a verdade. Os soldados não eram gentis. Eles eram soldados, eles eram treinados para a guerra. Então tudo que eles faziam com violência, com brutalidade.
E ainda mais naquele ambiente de terror, onde todos diziam, ele é o rei dos judeus. Já que é o rei dos judeus, adivinha, rei, quem foi que te bateu? Quem foi que te bateu? Profetiza, profeta! E zombando de Jesus, a zombaria dos soldados doía, irmãos, ainda mais. Fazia com que aquelas feridas alcançassem um grau de dor ainda maior. Era o peso da humilhação. Como Isaías diz, humilhado. Humilhado. E pensa, irmãos, até barba foi arrancada de Jesus. Perdoe, irmãos. Jesus, depois que os soldados batem em Jesus e fazem tudo aquilo ali no pretório de Pilatos, eles arrancam. O pano não estaria grudado? A pele de Jesus não continua sensível? Eles arrancam o pano púrpura. Começa a sangrar de novo, irmãos. Começa a haver sangramento, a dor começa a corroer ainda mais, é na carne. E colocam então um manto branco de Jesus ali, que já se mancha todo de vermelho, porque Jesus está completamente ferido, é uma ferida só, é uma ferida ambulante. E ele é levado ali diante de Pilatos e diante do povo de Jerusalém que estava ali. Uma parte daquele povo era o mesmo que estava ali quando Jesus entra em Jerusalém, outra parte não. Né? Quem pensa que todo mundo ali estava lá. Uma parte estava ali, com certeza, quando Jesus chegou em Jerusalém. Outra parte não. Não eram todos, não dá para generalizar. Então, quando Jesus ele é apresentado a Pilatos completamente arrebentado, porque havia apanhado ainda mais ali na zombaria dos soldados, irmãos, porque os soldados não mediram esforço para bater em Jesus. Eles continuaram batendo. Jesus estava coroado com espinhos, com manto púrpura, e eles continuaram batendo. Eles queriam bater, era raiva, era ódio, era profundo ódio ali. Eles não queriam estar ali. Eles descontaram toda a sua fúria, todo o seu ódio em cima de Jesus. Quando ele é apresentado, os que vai dizer, né, ete homo, eis o homem. Que ele apresenta, Pilatos deve ter ficado horrorizado com aquilo que viu. E então, aí, Pilatos ele se lembra, mas tem um costume judeu de soltar um soldado, um preso na Páscoa. Mas que caridade bonita, soltar um preso. Quem que estava preso? Barrabás, assassino. Né? Provavelmente um assassino de romano, né? Porque ele era considerado de alta periculosidade. Então Pilatos apresenta os dois lá. A quem vocês querem que eu solte? Jesus, o vosso rei? E o povo respondendo, né? O povo que estava ligado à comunidade farisaica da época, aos saduceus também, que na verdade eram os que estavam por trás de todo o trâmite da condenação de Jesus. Eles falavam, nós não temos outro rei além de César. O povo vivia combatendo César, olha que hipocrisia. Vivia combatendo César. E ali estava falando, nós não temos outro rei senão César. Eu tenho certeza que você está vendo aí várias situações do seu cotidiano aí. Mas continuemos na Semana Santa, irmãos. Então, Pilatos apresenta Barrabás. Ou então vocês querem Barrabás? E todo mundo começou ali, a mando de alguns, com certeza. Barrabás, solta-nos Barrabás. Mas quereis que eu crucifique o vosso rei? Irmãos, quem era flagelado não era crucificado. O povo começou a gritar, vociferando. Crucifica-o, crucifica-o, mas o que eu vou fazer com o vosso rei? Ele não é nosso rei é César. Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos, a notória atitude de Pilatos foi trazer uma bacia com água, lavar a mão na frente de todos aqueles que estavam ali presentes e dizer, eu lavo as mãos diante dessa circunstância, eu não sou culpado pelo sangue deste homem. O judeu, aquele pessoal que estava ali, fala uma frase, irmãos, que eu procuro até hoje entender isso como uma profecia. Que o sangue deste homem caia sobre nós.
caiu para a salvação deles, para a nossa salvação. Caiu mesmo sobre todos aqueles que estavam lá para a salvação deles daquele dia, naquela época, e também cai até hoje sobre nós, que somos aqueles que creem em Jesus. A partir dali, irmãos, começa uma outra sessão de pancadaria. Porque Jesus é arrancado violentamente dali, do pretório de Pilatos, de onde ele é condenado à crucifixão. Barrabás é solto, mas Jesus então começa a via crucis, que hoje nós temos como via sacra, via crucis, a via da cruz. Então é colocado sobre Jesus, não a cruz inteira, como é relatado em alguns filmes. A cruz inteira de Jesus provavelmente pesaria por volta de 150 quilos. E Jesus não estava apto a carregar 150 quilos numa distância de quase 1 quilômetro, irmãos. Não, ele morreria no meio do caminho. Ele não aguentaria. Então, a forma de suplício da época era uma árvore cortada, um tronco de árvore cortado ao meio, portanto, uma madeira bem rústica, amarrada nos punhos do supliciado, que também ali era um instrumento de suplício. Algumas tradições contam, e Pierre Barbet ele vai citar isso no livro, que algumas traduções, tradições, melhor dizendo, contam que o pé de um supliciado era amarrado no outro. Como haviam 3 que iriam ser crucificados, então o pé de Jesus era amarrado, o pé direito de Jesus era amarrado no pé direito do supliciado da frente e o pé esquerdo amarrado no pé esquerdo do supliciado que vinha atrás. Porém, a tradição e nem o evangelho conta que os 2 ladrões vieram com Jesus, mas que quando Jesus estava indo para o Gólgota, os 2 ladrões já estavam lá crucificados. Então, nós vamos pela Bíblia, ok? Então, Jesus vai subindo aquele calvário, irmãos, aquelas ruas estreitas de Jerusalém, aquele tumulto, porque afinal de contas era o Nazareno que estava lá, aquele tumulto, aquele aperto, os soldados evitando que o povo se aglomerasse em cima de Jesus, porque se houvesse uma aglomeração, iriam tirar Jesus dali, porque, irmãos, pensa na situação que Jesus estava ali. Irmãos, Jesus ele subiu apanhando, foram 750 a 800 metros subida, terreno pedregoso, apanhando. Ele era chicoteado do mesmo jeito, não com o flagro, mas com chicote de cavalo. Ele era espancado, porque muita gente que estava ali, os aproveitadores, vinham para dar pelo menos um soco em Jesus, vinham para dar pelo menos um tapa em Jesus. Irmão, chegou uma hora que ele cai uma primeira vez, e quando caiu, a madeira que estava só amarrada nas costas, não estava fixada de forma alguma, senão pelos punhos, Jesus cai no chão, ele cai de frente, irmãos. O que vai fazer a madeira? Tum! Os espinhos que estavam aqui, provavelmente um deles vazou um dos olhos de Jesus, e vai aparecer isso lá no Santo Sudário. O Santo Sudário de Turim tem um olho de Jesus que é fundo, provavelmente vazou. Vai parecer que o nariz de Jesus é torto. Lá no Santo Sudário, o nariz, a figura que está lá, que nós cremos é Jesus que estava ali, aquele nariz ele é torto. Por quê? Porque a cartilagem do nariz também se rompeu, provavelmente por causa de uma dessas quedas. A tradição conta 3 quedas. E aí então, o tal de Cireneu, Simão de Cirene, da cidade de Cirene, vem e ajuda Jesus. Ele é obrigado a ajudar Jesus, porque os soldados perceberam, esse homem vai morrer antes da gente crucificar ele. Esse homem vai morrer. Alguém precisa pegar aqui, porque senão ele vai morrer aqui. Irmão, Jesus não tinha tomado uma gota de água, não tinha comido nada desde a quinta-feira. Ele estava, portanto, com fome, desidratado. As feridas que foram feitas no rosto já estavam com pus. E muitas vezes mosca pousava ali. Você parou para pensar nisso? Ô católico, você já parou para pensar nisso na Sexta-feira Santa? Irmãos, Jesus, quando ele é ajudado por Simão de Cirene, que ele chega ali no Gólgota, Simão de Cirene é colocado de lado, ele some depois disso, né? Só é citado o nome dele quando ajuda e depois some também. Jesus, então, ele é jogado no chão. Porque, irmãos, ele só estava com o madeiro, né? Chamado de madeiro. Ele só está amarrado, ele é jogado. Jesus não estavam feridas, portanto eles tiram o manto de Jesus,
tiram a roupa de Jesus ali, estava grudada já estava grudada já ali, a ferida de novo aberta, as costas de Jesus começam a ser abertas de novo, poeira do chão ali nas costas de Jesus, irmãos, as feridas abertas de novo que começam a sangrar outra vez. Eles jogam Jesus no chão, aí eles fixam aqui no punho. Se eles tivessem feito aqui, colocado cravo aqui, na medida em que fossem levantar Jesus, rasgaria a mão, porque isso aqui é tudo aberto, irmão, aqui só tem cartilagem, para que a gente tenha... Foi colocado aqui, no punho, e se você fizer esse movimento aqui no punho, em todo o seu punho, num certo lugar aí, vai dar um choquezinho. Esse lugar se chama espaço de destote, que é exatamente onde o prego foi fincado. O prego passa exatamente ali. Era um prego pontiagudo, quadrado. Não é redondinho não, quadrado. Foi posto exatamente ali, porque o prego quadrado ali, é rapidinho. Depois que foi feito lá o redondo. Mas ele é colocado exatamente nesse espaço de destote. Mais ou menos aqui. Não sei se dá para ver, mas é mais ou menos aqui. No punho, é mais ou menos aqui. Aonde vai segurar os braços de Jesus. Irmão, Jesus era um homem saudável. Era um judeu saudável. Era alto. Contanto que o poste era um poste mais ou menos de 2 metros. Né? 2 metros e pouquinho. Que era a cruz humilis. Que era a cruz da humilhação. Porque Jesus foi condenado por traição a César. Pelos fariseus. A acusação era, ele está se fazendo maior que César. Ele se considera o Messias. O Messias está acima de César, ele é o ungido. Então aí Pilatos foi levado a fazer aquela lambança toda que ele fez para a nossa salvação. Lembre-se sempre disso, foi por amor a nós que Jesus conduziu tudo isso. Mas enfim, quando Jesus é posto ali, a primeira pancada, pum, eles sabem o que estão fazendo, os romanos sabiam o que estavam fazendo, já tinham feito isso várias vezes, então eles sabiam onde tinham que pegar. Então, irmãos, quando entra o cravo desse espaço de destote, é importante lembrar uma coisa, nos crucifixos, geralmente, você vê os polegares de Jesus desta forma. Por que eles estão desta forma? Porque quando atinge quando o prego entra no espaço de destote, o nervo mediano do polegar, ele é parcialmente dilacerado. Irmãos, alguém faz isso no nervo, a pessoa ela desmaia de dor. É uma dor insuportável. Por isso que foi oferecido vinagre para Jesus, porque amortecia a dor, era anestésico. Então é parcialmente dilacerado o nervo. O dedo de Jesus, quando entra o cravo, faz isso aqui e cola na palma da mão, nas duas mãos. Por isso que as duas palmas da mão de Jesus, o polegar está lá. E se você olhar no Santo Sudário, vão aparecer somente esses 4 dedos, assim. Como se a mão de Jesus estivesse assim, né? Que vai estar assim no sudário. É como se tivesse somente os 4 dedos. Por quê? Porque o polegar está dobrado na palma da mão por causa da dilaceração parcial do nervo mediano. E, irmãos, Jesus só não desmaiou porque ele tinha que passar por aquilo. Jesus não desmaiou porque ele conduziu a hora que quis, do jeito que quis, para a minha e para a sua salvação. Quando ele é erguido, um dos ombros, se você olhar no Santo Sudário, um dos braços parece ser maior que o outro. Porque quando Jesus é erguido, um dos braços de Jesus desloca o omoplata, desloca o ombro. Então aí estica e veja, irmãos, todos os crucifixos têm aquele pedestalzinho grudado no poste. Aquele poste que já estava fixado onde Jesus é erguido se chama estips, ou então poste. E Jesus, quando ele é erguido para ser colocado lá, tem esse deslocamento do ombro, mas não tinha um suporte para os pés de Jesus.
Se você olhar no Santo Sudário, os pés de Jesus estão num plano assim, não estão assim, como é normal, né? Inclinado, com aquela inclinação normal, aqui o que seria o calcanhar, e aqui seria a planta do pé. Não está assim. Pelo contrário, é como se os pés de Jesus fossem colocados assim, ó, direto. E foi exatamente isso que aconteceu. Foi direto no poste. Foi assim pregado direto no poste. Então, irmãos, todo mundo sabe, né? Inclusive eu postei há dias atrás aí para algumas pessoas do grupo do Fome de Almas no WhatsApp, as 7 frases de Jesus como regra, como caminho quaresmal. E numa dessas frases é a frase, as frases de Jesus, que foram 7, foram muito curtas. Por quê, irmãos? Veja, ele está assim, com 45 graus de ângulo dos braços de Jesus. E quando ele é erguido, então automaticamente aqui, ó, pressiona, o pulmão pressiona. Quando Jesus é preso, então os joelhos se dobram para frente e o pé, a palma da planta do pé de Jesus vai direto no poste, fixou. Para ele poder falar, ele tem que pegar fôlego, irmãos. E Jesus já está, como eu posso dizer, ele já está com água no pulmão, ele está com edema pulmonar diante de tanta pancada, desidratação, tudo, irmãos, tudo, tetania, né, que começa a paralisar os músculos, porque Jesus apanhou a noite inteira, estava desidratado, sem água, sem alimento, sem nada. Irmãos, os músculos de Jesus estavam doloridos. A pele de Jesus continuava sensível, porque não tinha 24 horas que ele tinha estado, que havia entrado em estado de tetania, ou melhor, de hematidrose, de hematidrose. A pele de Jesus continuava sensível, não tinha nem 24 horas. Ele não bebia água há muito tempo. Irmãos, então Jesus ele tem que fazer um esforço sobre-humano, ele tem que impulsionar o pé, levantar um pouquinho o pé, porque ele não vai conseguir esticar a perna, por causa do cravo que mantém o pé de Jesus ali grudado no estips, no poste. Ele tem que forçar para frente, erguer-se aonde ele pode para frente, ele não pode ir para trás. Atrás as costas dele tá toda retalhada atrás. Então ele vem para frente. Se ele faz assim, os espinhos entram ainda mais, porque ele foi coroado ele foi crucificado com a coroa, porque os soldados não poderiam se dar o trabalho de tirar a coroa, estava fixada na cabeça de Jesus. Não tinha como. O tempo também já estava chegando a hora do sábado, do descanso sabático. Porque a partir das 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, não me recordo, os mais estudados aí que me ajudem, mas entre 5 e 6 horas ali já entrava no descanso sabático. Então eles tinham que acabar ali. Eles tinham que acabar com aquilo ali. Então a pressa coloca com a coroa mesmo, vai tudo junto. Então, perdão, Jesus não podia fazer isso aqui, esse movimento. Primeiro por causa das costas, segundo por causa da cabeça, e ele tinha que vir para frente para tomar fôlego. Ele tinha que tomar ar. Então as frases de Jesus são muito curtas, com uma densidade profunda de significado, com uma profundidade imensa, mas tinham que ser curtas e muito rápidas. Por quê? Porque ele tinha pouco tempo de fôlego e força na perna, irmãos. Era uma força descomunal. Ele forçava a perna, ia para frente, falava e voltava para poder descansar a musculatura. E aí ele começa a entrar então em estado de tetania. Você percebe nos crucifixos, nas imagens dos crucifixos, que o abdômen de Jesus está muito bem definido, não está? E que o tórax de Jesus está extremamente para frente. E o abdômen profundamente afundado, como se tivesse sido afundado, não é? Esse é o estado de tetania. O diafragma de Jesus ele está ficando paralisado por causa do estado de tetania. Então ele não consegue puxar o ar e nem soltar o ar. Então o ar ficou parado no pulmão. Percebe a agonia? Contanto, irmãos, que tudo isso, né, é sempre bom lembrar que tudo isso foi feito por amor a mim e a você. Quando Jesus ele dá um grande grito, entrega o seu espírito para morrer,
o céu se escurece, 3 horas da tarde o céu se escurece, o véu do templo se rasga, porque o céu também começa então a se abrir para mim, para você, para os pecadores. E sabe, irmãos, um dos soldados vendo aquilo, né, a tradição da igreja vai chamar de São Longino, entre a quarta e quinta costela, do lado direito, ele dá uma lancetada para comprovar se Jesus estava morto. São João é o único que vê, porque é o único que está ali presente, que espirra sangue e água daquela fenda, daquela abertura que se dá no miocárdio de Jesus. Por que sangue e água? Provavelmente é água pleural, porque Jesus estava com edema pulmonar, então diante de tanta pancada que levou, ele deu edema pulmonar nele. Então é água pleural. E o sangue, né? É o resto de sangue que tinha ali. Se bem que o restante do sangue vai ser expelido por Jesus, principalmente por esse rasgo, né, entre a quarta e quinta costela, o resto de sangue vai sair por aí na hora que ele está indo para o túmulo. Porque aí ele está reto, né? E aí o sangue vai escoar. Quando você começar amanhã o seu tríduo pascal, assim como eu, né, privado de ir para a igreja, privado de poder ficar em adoração, eu quero te lembrar que Jesus ele vai dizer para aquela que não é mais no Monte Garizim e nem em Jerusalém que se adorará o Pai, e que isso seria nos tempos vindouros. O Pai procura, esses são os adoradores que o Pai procura. Porque os verdadeiros adoradores, vai dizer Jesus àquela samaritana de João 4, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Nem no Monte Garizim e nem em Jerusalém, mas em espírito e em verdade. Se você tiver possibilidade, passe a vigília sim, mas passe sabendo que um Deus apanhou uma noite inteira por amar a mim e a você. Cada dor de Jesus é a minha e a sua dor que ele está levando na cruz do Calvário. Cada pancada que ele leva é por mim e por você. E não como um julgamento, ou não como uma condenação, um apontar de dedo. Não, é por amor. É por nos amar tanto, a ponto de um amor que morre para dar vida. Um amor que é completamente esmagado para nos dar vida. Um amor que escorre através daquele sangue que escorre pelo caminho do Calvário, pelo poste ali do flagelo, naquela pedra da agonia e na cruz. Abrace a tua cruz nessa hora. Abraça a tua cruz nessa hora, mas abraça junto com ela a cruz de Jesus. Deixa o sangue que escorre ali do poste também sujar você, porque é esse sangue que vai dizer o Apocalipse que vai lavar as nossas vestes. As pessoas que estão entrando foram alvejadas pelo sangue do Cordeiro. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, segundo João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Não foi numa mesa, num banquete. A mesa do banquete é a cruz do Calvário, onde se serve o cordeiro imolado, não assado em brasas, mas pisoteado e esmagado pelo ódio do ser humano, pela indiferença do ser humano.
O nosso Deus é o verdadeiro herói, não é um super-homem. Ele não tinha capa. Ele tinha as costas flageladas. Ele não tinha um capacete, ele tinha uma coroa de espinhos. Ele não tinha um escudo, ele tinha cravo nas mãos. Ele não tinha um trono, ele tinha uma cruz onde ele foi colocado, ele não subiu, ele foi colocado lá. Ele não ficou na cruz, ele foi pregado nela. Como um malfeitor, que ainda tem tempo de salvar uma alma de um malfeitor arrependido na cruz, ao lado dele. Que muitos vão dizer que é o bom ladrão. Que a tradição vai denominá-lo como Dimas. Um Deus que se fez homem sem deixar de ser Deus, mas que sangrou como homem. Que sentiu dor como homem, que se angustiou como homem, que morreu como homem, mas ressuscitou como um Deus. Não para na Sexta-feira Santa, mas tem sua conclusão no domingo da Páscoa, quando nós fomos procurá-lo e não encontrarmos mais no túmulo, porque aonde ele está agora, somente ele terá acesso, o meu e o seu coração. Ele não se encontra mais no túmulo morto, não tem cadáver mais lá. O supliciado não está mais lá. O supliciado ressuscitou. Se encontra hoje no meu e no seu coração, porque através disso ele nos deu vida. A ele foi reservada a morte na cruz, a nós a vida pela sua ressurreição. A ele foi reservado o suplício da cruz, da violência dos romanos, a nós a glória da ressurreição. Por isso não se consegue enxergar e nem desfrutar das glórias da ressurreição aquele que não souber enxergar a beleza do Calvário. É preciso saber desfrutar da glória da ressurreição, experimentando e enxergando a beleza do Calvário. Essa Sexta-feira Santa, irmãos, o bacalhau não pode substituir a carne que você não pode comer. Mas quando você fizer a Via Crucis pela TV, aí acompanhando na sua paróquia, ou por algum canal televisivo, entra dentro do Calvário com ele. Seja flagelado com ele. Tenha uma contrição perfeita. Se arrependa. Não foi fácil. Foi por amor. E é toda a quaresma meditar segundo o livro de Pierre Barbet, reler o livro inteiro, chorar no livro inteiro, mas desfrutar das lágrimas de alegria quando eu puder olhar para Jesus e dizer: ressuscitou. Foi por mim. Apanhou por mim, mas ressuscitou para mim, para que eu tivesse vida e vida em abundância. Não é justo desprezar o Calvário. Não é justo desprezar a cruz do Calvário. É justo buscar na cruz do Calvário a ressurreição a qual você e eu precisamos. Fica junto da cruz. Corre para a cruz. Fica aos pés da cruz. Mas ressuscita. Sai desse sepulcro. Porque não foi aí que Deus ficou. Deus ressuscitou. Esse Deus que se fez homem, se deixar de ser Deus, ressuscitou para mim e para você. Paz e fogo, muita unção e fome de almas. Deus abençoe. Boa e Santa Páscoa a todos que me acompanharam ou me acompanham nessa hora, ou mesmo depois de encerrar a transmissão. Se você curtiu, dê o seu like. Mas eu prefiro você
ame a Jesus. Se apaixone por Ele. Porque só vai valer a pena essas transmissões se você se apaixonar por Jesus. Achou muito pesado? Foi isso que valeu a minha salvação e a sua. Compartilhe, multiplique, se inscreva no canal se você ainda não o fez, mas se já o fez, com essa meditação da paixão de nosso Senhor, agradecer imensamente a sua contribuição. Muito obrigado. Deus o abençoe, Deus a abençoe ricamente. Mas entre dentro do mistério. Não deixa Jesus sofrendo sozinho. Soframos com Ele. Deus abençoe. Muita unção e fome de almas.